E aí galera, ligado aqui no seu canal Fute Analytics, tudo bom com vocês? Faz muito tempo que a gente não grava, desde a Copa do Mundo a gente não grava vídeo, gente. Eu decidi trazer hoje pra vocês, sem mais delongas, os maiores clássicos do futebol italiano. Por isso que tem essa decoração aqui, camiseta do Brasil também. Porque assim, eu sou descendente de italianos, eu gosto muito do futebol italiano, sempre acompanhei, sempre que dá eu acompanho os jogos do Milan, da Juve, a seleção italiana também nas Copas. Claro, eu torço principalmente para o Brasil, mas também torço para a Itália. Então eu achei um tema muito legal trazer para vocês aqui hoje. Mas antes você desce aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o seu like para conferir então os maiores clássicos do futebol italiano. Bom, o primeiro da nossa lista é o clássico, o derby, né? O Derby Itália, que é entre Juventus e Inter. Na verdade, a palavra derby, a expressão derby no futebol, são de clubes da mesma cidade, que tem uma rivalidade, como um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Fluminense, um Flamengo e Vasco, enfim. Colocando aqui para o Brasil para vocês entenderem. Mas a rivalidade entre essas duas equipes foi tão grande na história que o jornalista italiano Gianni Brera, esse senhor que vai aparecer para vocês aí em 1967, ele que colocou esse nome, ele que deu esse nome para esse clássico, né? O Derby de Itália. Bom, nem preciso dizer que é um dos maiores clássicos do futebol italiano e não sendo de duas equipes da mesma cidade, né? Como todo mundo sabe, a Juventus é de Turim e a Inter de Milão. Eu tenho alguns números aqui para vocês, assim, eu pesquisei maiores goleadas, pesquisei o número, né? Assim, as estatísticas. Quem mais venceu, quantos gols teve nesse clássico, só que tem muita divergência na internet. Eu não consegui encontrar um número concreto, tipo esse é oficial. Por isso que eu não vou passar para vocês. O que eu tenho aqui de oficial mesmo são as maiores goleadas. A maior goleada da Juventus sobre a Inter foi um 9-0 em 1961. E a Inter, em 1954, fez um 6-0. Muito difícil ter esses placares, né? Hoje em dia é muito difícil. E com a hegemonia da Inter, né? Principalmente ali no começo dos anos 2000, tipo 2005, 2006, 2007, a Inter sempre teve times muito bons. E teve uma época que eles ganharam muitos scudettos seguidos. Então criou-se essa rivalidade. Agora quem tem a hegemonia no futebol italiano é a Juventus, né? Que já ganhou aí 6 scudettos seguidos. Então esse é o primeiro clássico para vocês na história, o Derby de Itália, Juventus e Inter. Bom, o segundo derby da nossa lista então é o Derby della Lanterna, que é entre Sampdoria e Genoa. Muita gente nem sabia que existia, né, para quem não acompanha o futebol italiano, mas sim, essas duas equipes têm uma rivalidade de, assim, desde 46 eles se enfrentam, então são mais de 100 jogos contabilizados. E assim, eu não consegui muitas informações. Eu sei que é um dos... Tirando os clubes maiores, né, os maiores clubes italianos, que pra mim é Roma, Inter, Juventus e Milan, acho que são os 4 principais. Depois vem Lazio, Napoli e tal. Esse clássico é o clássico de equipes que não chegam tanto assim nas primeiras colocações, não ganham tantas coisas dentro da Itália. E é um dos maiores clássicos que tem muita rivalidade entre Sampdoria e Genoa. Uma curiosidade legal sobre esse clássico é que o nome vem de uma lanterna que tem lá, que é um dos símbolos da cidade de Genoa. Então por isso que é o Derby della Lanterna. Tá? Então fica aí a nossa segunda colocação, Derby della Lanterna entre Genoa e Sampdoria, ou Sampdoria e Genoa. Bom, agora é a vez de Juventus versus Milan, né? Já falamos de Juventus e Inter, agora Juventus e Milan. E essa rivalidade ela se tornou maior principalmente nos anos 80 e 90, que as duas equipes elas começaram a ganhar um cenário internacional, ganhar títulos importantes, tanto dentro da Itália quanto internacionais, Liga dos Campeões, competições da UEFA, principalmente nessas décadas, né, 80 e 90. E já tivemos, poucas pessoas vão lembrar, você que nasceu depois de 2003 você não vai se lembrar, mas tivemos uma final de Champions League entre Juventus e Milan. Foi um jogo que foi 0-0
no tempo regulamentar e na prorrogação, e nos pênaltis o Milan se sagrou campeão italiano não, campeão da UEFA Champions League. Lá nesse jogo tinha somente Seedorf, Inzaghi, Shevchenko, Dida estava numa fase depois da Copa do Mundo sensacional. O Buffon também já jogava, né, na Juventus, então tivemos grandes duelos entre Juventus e Milan. Eu tenho, novamente, são as maiores goleadas. Na temporada 11-12, o Milan fez um 8-1. Caramba, 8-1 no rival é demais. E a Juventus na temporada 26-27 fez um 8-2. Então são placares parecidos, então fica aí na nossa, digamos, terceira colocação, né? Ou o terceiro da nossa lista, o derby entre Milan e Juventus, ou Juventus e Milan. Bom, o quarto da nossa lista, esse tem bastante informação, felizmente. É o Derby della Capitale, que é entre Lazio e Roma, Roma e Lazio. Esse clássico, olha... Bom, as equipes se enfrentam desde 1929, tá? O primeiro jogo oficial terminou 1-0 para a Roma. E assim, não é uma rivalidade somente futebolística, vai além. Por quê? Os habitantes de Lazio, eles sempre foram mais favorecidos. Digamos, eles eram a parte burguesa da cidade. Enquanto os romanistas eram os menos favorecidos, os mais pobres. Então isso gerava muitas provocações. Tanto que teve acusações de ambos os lados de provocações racistas, entre outras. Infelizmente, na história desse clássico, aí, o Derby della Capitale, tivemos a morte de um torcedor em 1979. Esse cidadão aqui, Vincenzo, ele foi atingido por um sinalizador vindo de um torcedor da Roma. Atingiu o olho dele e ele morreu. Foi basicamente, mas não era num clássico, que aconteceu em Oruro, né? Todo mundo se lembra aquele caso. Torcedores do Corinthians soltaram um sinalizador no estádio, atingiu o olho do menino, o menino morreu lá na Bolívia. Então, infelizmente, acontecem essas coisas. E no ano de, deixa eu ver aqui, acho que é 2003, 2004, né? No ano de 2004, os ultras são os torcedores organizados, que são baderneiros, que vão para brigar mesmo. Isso tem em todo mundo, né? Esse tal desses ultras, que é como, digamos que é como se fossem os hooligans, né? E eles, em 2004, eles falaram que tinha um menino morto. Isso num clássico. Então gerou maior confusão. Eles alegaram isso e, na verdade, não tinha nada a ver. O menino não estava morto. E a polícia entrou lá. Foi maior confusão. E, na época, o presidente da Federação Italiana era o Adriano Galliani. E ele suspendeu a partida. Então, tem esses fatos aí muito tristes nesse clássico, nesse grande clássico, para mim, tirando Milan e Inter, acho que é o maior clássico, o segundo maior clássico aí da história do futebol italiano. As maiores goleadas do clássico, né, do Derby della Capitale, é um 5-0 da Roma sobre a Lazio em 1933. E a Lazio só foi devolver uma goleada talvez parecida, foi um 4-1 em 98, para vocês verem assim que tem muita rivalidade, é muito disputado o clássico, que não tem tantas goleadas assim. Então fica aí esse clássico, olha, vale muito a pena você assistir, que mexe não só com futebol, mas com questões sociais mesmo. Aí o Derby della Capitale. O próximo então é o Derby della Mole. Vocês não vão saber se eu não falar, né? Derby della Mole ninguém vai saber. É o clássico de Turim, entre Juventus e Torino. Por que tem esse nome della Mole? Eu tenho até aqui uma colinha que peguei pra vocês. Que é, assim, eles deram esse nome em homenagem ao Museu Nacional do Cinema, o Mole Antonelliana. Então tem esse museu lá na cidade de Turim. E as equipes se enfrentam desde 1907. Aqui eu tenho alguns números para vocês. Por exemplo, a maior goleada da história foi da história do Torino sobre a Juventus foi um 8-0 em 17 de novembro de 1912. E a maior goleada da Juventus foi um 6-0 em 20 de abril de 52, tá? Aqui eu consegui números oficiais, tá? Esse daqui eu consegui o número de partidas e tal.
A última partida entre as equipes foi esse ano, foi em 18 de fevereiro, então eles ainda não jogaram pelo campeonato italiano, tá? Então, o número de partidas então são 236, com 103 vitórias da Juventus, 73 vitórias do Torino e 63 empates. A Juve fez 372 gols e o Torino 316. Então, a Juventus leva grande vantagem, larga vantagem na história deste clássico, tá? E o primeiro clássico entre eles terminou com uma vitória do Torino em 2-1 no dia 13 de janeiro de 1907, que foi a primeira partida, então, desse clássico maravilhoso entre Juventus e Torino, Torino e Juventus. Bom, e o último da nossa lista, então, é o Derby della Madonnina, assim que ele é denominado, que é o clássico entre Milan e Inter. Bom, eu coloquei em primeiro porque, para mim, é o maior clássico da Itália, assim, um clássico de maior rivalidade histórica entre Milan e Inter, que são equipes da mesma cidade, eles utilizam o mesmo estádio. Da parte da Inter, eles chamam de Giuseppe Meazza, que foi um ídolo na história da Inter, né? Foi jogador da Inter. No caso do Milan, eles utilizam o nome de San Siro, para não utilizar o mesmo nome. Os dois utilizam o mesmo estádio, então, para mim, é o maior clássico da Itália. Eu tenho aqui números oficiais de partidas, tá? Esse daqui eu consegui. Bom, a Internazionale ela tem 110 vitórias e 436 gols marcados, enquanto o Milan tem 116 vitórias e 457 gols. Então o Milan leva vantagem, tá? E tem 82 empates. Total de jogos 308 e já tivemos 893 gols marcados. A Inter venceu o Milan recentemente no dia 21 de outubro. Venceu o Milan por 1-0 no campeonato italiano, para um público de 80 mil pessoas, hein? O nome, tá? O nome La Madonnina é em referência a uma estátua que tem na cidade de Milão, chamada Madonnina, então por isso que tem esse nome, tá? O primeiro clássico disputado entre Milan e Inter, na verdade a Inter nem tinha sido fundada, mas as duas equipes se enfrentaram, né? Tá na história. Foi em 1908, tá? E não foi na Itália, foi numa cidade suíça chamada Chiasso. Foi então na Suíça o primeiro confronto. E poucos meses depois foi fundada a Inter de Milão. Então, na história, foi esse primeiro confronto, digamos, entre o Milan e o que seria a Inter. Foi em 1908, foi 2-1 para o Milan, tá? A maior goleada do Milan sobre a Inter foi um 6-0, tá? No dia 11 de maio de 2001, até tava vendo esse jogo, há poucos dias atrás estava assistindo esse jogo. O Serginho jogava no Milan, o Milan destruiu, o Shevchenko já jogava no Milan, inclusive ele é um dos maiores artilheiros do clássico, viu? Ó, a maior goleada da Inter foi um 5-0 em 6 de fevereiro de 1910, então o Milan só foi conseguir um placar, foi até maior, foi tipo, só em 2001, quase 100 anos depois, tipo 91 anos depois, gente, é coisa pra caramba. Então a última informação sobre esse clássico aí são os artilheiros, né? Por parte do Milan, o maior artilheiro, e ele é o maior artilheiro da história do clássico, né, do derby, é o Shevchenko. O Shevchenko jogava demais. Se você não sabe quem é, pesquise. Ele era um dos maiores goleadores da Europa aí, um dos grandes jogadores, digamos, da década de 2000 pra cá, tipo até 2010, 2011, assim. O Shevchenko jogava muita bola. E por parte da Inter, o Giuseppe Meazza, com 13 gols. O Shevchenko fez 14 e o Giuseppe Meazza 13. Então, quer dizer, o Shevchenko passou o recorde de um rival, o Giuseppe Meazza, que é um ídolo total e recebe o nome do estádio por parte da Inter por causa dele, né? O Giuseppe Meazza. Então, o Shevchenko era zica, gente. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aí, se vocês tiverem mais algum clássico que eu não citei aqui, ou se vocês quiserem que eu traga maiores clássicos da Espanha, da Inglaterra, ou propriamente do Brasil, vocês deixem aqui no comentário, beleza, que eu venho com mais vídeos para vocês. E se preparem,
que ainda nesse mês de entre novembro e dezembro eu vou trazer para vocês um vídeo da retrospectiva 2018 do futebol, tá? Os grandes jogadores, as grandes conquistas, os grandes campeões desse ano. Se preparem que logo mais eu vou gravar e vou postar esse vídeo pra vocês aqui no canal FUT Analytics, beleza? Valeu, gente! E não se esqueça de se inscrever, você que não deixar a sua curtida também, tá? E temos o Instagram do canal, que é @FUT_Analytics. Vai estar aparecendo aqui ou vai estar na descrição pra vocês, beleza? Valeu, galera! Até a próxima!